Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, Virgo por aqui, e hoje temos uma notícia incrível para vocês. No dia 22 de junho agora, o Caleb, criador do Alpine.js e do Livewire, anunciou em seu Twitter a data de lançamento da versão 3 do Livewire. Cara, eu tava esperando muito por isso. Há um tempo atrás eu fiz uma live aqui falando dele, e eu tava achando que seria ali no Natal de 2022 que ia sair o lançamento. Mas com um pouquinho mais pra frente, vem comigo que eu vou te contar tudo. Sem mais delongas, anote aí na sua agenda e fica de olho aqui no canal porque vamos trazer muito conteúdo sobre o Livewire 3. O lançamento está marcado para o dia 20 de julho, durante o evento da Laracon US, beleza? E então vamos seguir aqui, vamos relembrar as novidades que eu já falei lá na live, trazer algumas coisinhas novas. Só um adendo, esse conteúdo eu peguei lá do Twitter também, do Philo Hermans. Ele fez um compilado muito bonitinho, com os códigos bem bonitinhos. Como a gente ainda não tem acesso ao código, eu vou aproveitar as imagens que ele colocou lá. Então vou deixar na descrição o Twitter dele, pra você dar uma moral lá pra ele também, seguir, que o cara também é muito foda, muito bom em front-end, Livewire, Alpine.js, beleza? Então, bora pra lá. Então galera, a primeira grande mudança é o core baseado no Alpine.js. O V3 do Livewire, ele traz uma reescrita completa do seu core. Agora o Livewire se baseia 100% no Alpine.js, utilizando os recursos como Morph, History e entre outros plugins. Isso significa que o Livewire vai ter um better diffing, né? Ou seja, os recursos serão desenvolvidos mais rapidamente e haverá menos duplicação entre o Livewire e o Alpine.js. E essa nova estrutura também permitiu a adição de várias novas funcionalidades que eu vou mostrar aqui. Então, era muito comum você colocar um monte de props Alpines no seu componente Livewire e às vezes acabava confundindo muito o que é variável do Alpine, o que é variável do Livewire, o que é uma variável do Blade, do componente Blade. Então acabava gerando um pouco de confusão e hoje você vai conseguir trabalhar somente ali no Livewire, porque por trás dos panos o Alpine.js já vai estar fazendo o trabalho pra gente. Uma outra mudança aqui é um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Mais fácil de utilizar, mudança bem simples na minha visão, que é a injeção automática de scripts, estilos e o próprio Alpine.js. Nessa versão 3 você vai precisar somente baixar o Livewire, e isso implica que por trás dos panos ele já vai fazer a configuração por você, tornando essa inicialização bem mais fácil. Você não vai precisar colocar o @LivewireScripts, @LivewireStyles mais. Então já vai estar configurado automaticamente para você. E um outro ponto bem legal é o Hot Reloading sem etapa de compilação, que essa é uma das grandes novidades, que é esse suporte ao Hot Reloading, e basta salvar um arquivo no seu editor e ver as alterações acontecendo instantaneamente no navegador, sem perder o state dos seus componentes. Isso vai agilizar demais o nosso desenvolvimento, porque você quer testar um determinado comportamento ali, né? Você vai ter que mexer no seu componente, deixar ele no state, e aí quando você faz uma alteração, você teria que dar um refresh, ou ia perder os states, e agora não, vai manter o state e vai ver a sua modificação acontecendo. E isso ajuda pra caramba. Se você está animado com todas essas novas features do Livewire 3 e deseja aprofundar seus conhecimentos no desenvolvimento do Laravel e também do Livewire, temos uma oportunidade incrível para você. Apresentamos o Laravel Express, um curso que vai te ensinar do zero até construir um dashboard inteligente, integrando com a API de terceiro, o GPT-3, que é a inteligência artificial por trás do ChatGPT, e o front-end utilizando o Livewire versão 2, para você já se preparar para o lançamento do Livewire 3. Então aproveite essa chance de se destacar como desenvolvedor e acelerar o seu aprendizado. E para mais informações, na descrição desse vídeo vai estar o link para você. E o que eu posso adiantar é que tudo isso por menos de R$100. Então corre lá, se inscreva, participe com a gente e vamos aprender mais sobre o Livewire. Agora, uma grande diferença já, mostrando uma das vantagens de ter o Alpine 100% no seu core, que agora você consegue utilizar as transições com Wire 2.Transition. Diferente de você colocar o X-Transition, que iria estar 100% no Alpine.js, aqui você vai ter acesso já integrado ao Livewire às transições. Então aqui um exemplo, né? Você coloca o Wire 2.Transition e ele vai aplicar o efeito
para você de transição, e você tem todas aquelas variações que já existem no Alpine. Então, ponto opacity, ponto duration, ponto o tempo que você quer que isso leve para acontecer. Vai facilitar bastante. Funções JavaScript em classes PHP. Isso mesmo. Caleb anunciou lá na live do Laracon Online que o LiveWire 3 vai suportar as escritas de funções JavaScript diretamente nas classes de componente back-end. E isso significa que você poderá adicionar uma função ao seu componente e ao adicionar um comentário especial, que é o @js, acima da função, e retornar o código JavaScript usando a sintaxe do PHP. Essas funções serão executadas no front-end sem a necessidade de enviar requisições adicionais ao back-end. Então isso aqui vai facilitar também para que você tenha alguns scripts escritos de forma mais fáceis aqui, né? Tem a forma de você também bloquear propriedades com o @locket, onde você, acima de uma propriedade, né? Você vai colocar aqui o @locket, e o LiveWire vai lançar uma exceção caso alguém tente alterar, atualizar essa propriedade diretamente no front-end. Isso proporciona uma camada adicional de segurança e controle, né, sobre as suas propriedades. Porque o que acontece às vezes é você ter aqui uma variável que você não quer que ela seja alterada, mas no front pode acontecer de ocorrer alteração. Então você tem ali uma ligação mais forte entre o seu back-end e o front-end aqui no LiveWire. Uma mudança bem importante, quando você for migrar do seu LiveWire 2 para o 3, você vai ter que ajustar isso daqui, que agora o Wire Model é deferred por padrão, ele vai esperar por padrão. Então, por exemplo aqui, né, o exemplo que a gente tem, o Wire Model name, toda vez que você digitar, ele vai estar enviando requisições para o back-end, e aí o ponto defer é quando você para de digitar, ele faz uma requisição para o back-end. No LiveWire 3, vamos dizer que é ao contrário. Você vai ter o Wire Model, e toda vez que você digitar e parar, aí que ele vai enviar. Mas se você quer que envie a cada vez que digita, você vai ter que colocar o ponto live. Então ele inverteu aqui o conceito, mas para mim é uma mudança para melhor, porque praticamente nos componentes LiveWire 2 é tudo dessa forma aqui, model.defer. E agora vai ficar uma escrita mais fácil, melhor, né? Porque eu acho que ele percebeu que todo mundo utilizava dessa forma aqui, não dessa forma aqui. Uma outra coisa bem interessante, vai ajudar muito, são as requisições agrupadas, né? Em batch. Também era muito comum nos componentes LiveWire você usar essa diretiva aqui, nessa prop wire poll, que você fica despachando os eventos agrupadamente. No LiveWire 3, vai ocorrer um agrupamento inteligente das requisições, de modo que os eventos, ouvintes e as chamadas de métodos possam ser agrupados em uma única requisição sempre que possível, economizando ainda mais as requisições e melhorando o desempenho para o seu back-end, para não ferrar o seu back-end quando você estiver utilizando o LiveWire 3. Agora, isso daqui me deixa muito feliz, de verdade. Isso daqui facilita demais a vida, para você não precisar ficar enviando o evento para lá e para cá e ficar maluco com os eventos, que são as propriedades reativas. No LiveWire 2, quando você usava um componente dentro do outro, né, os famosos componentes alinhados, se uma propriedade do componente pai for atualizada, os dados do componente filho não são mantidos, você não propaga essa informação de um para outro automaticamente. Então, é o que eu falei, né, existiam soluções manuais que você enviava evento, mas isso claramente não é o ideal. E aí no LiveWire 3, quando você passar um dado para um componente filho, você pode adicionar esse comentário logo acima dessa prop, falando que ela é uma prop vinda de um componente pai. Então sempre que você atualizar, vai ocorrer a propagação para o pai também, e será atualizada no componente pai, no componente filho e para o componente pai também. Isso aqui também é muito legal, que você pode definir uma variável sua como modelable, como que eu poderia falar? Modeável,
É uma prop que ele pode virar um model. Isso aqui é legal para você abstrair os seus componentes. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ele é bem claro do porquê isso daqui serve. A gente tem um componente de input, então a gente tem um componente que seria um componente de texto, Livewire. E aí tem a variável aqui, value, que é o valor do seu componente de texto. Então aqui ele fez um render inline, né? Então é um HTML, vai ter um input, o ID model, value, aqui. Mas ele é uma prop modelable, certo? E aí o que acontece? Nos meus componentes, por exemplo, que eu vou fazer um cadastro de usuário. Então eu vou ter primeiro nome e segundo nome. Usando o mesmo componente, eu posso passar models diferentes aqui. E o Livewire vai trabalhar por trás dos panos para preencher corretamente cada variável quando você coloca esse valor aqui, modelable. Então já ajuda pra caramba você construir componentes mais abstratos que possam ser reutilizados em vários lugares. Isso aqui também é bem relacionado a esse cara aqui das propriedades reativas, que é acessar os dados e métodos do componente Py usando a variável protegida aqui, parent. Então, quando você tem um componente aninhado, você pode pegar as props e até mesmo métodos utilizando o cifrão parent e acessando os valores dele. Tem uma diretiva nova, a teleport, que permite, como o nome da diretiva já diz, que é teletransportar uma parte do seu código para uma outra parte do DOM. E isso às vezes ajuda a evitar problemas com z-index, aqueles problemas com modais um em cima do outro, aqueles probleminhas, né, de posicionamento do código HTML, que às vezes você está dentro de um componente, mas esse componente precisa aparecer um pedacinho em um outro ponto. Você pode usar o teleport para resolver isso para você, e aí ele vai renderizar o lugar. Esse componente aqui vai estar todo aqui, mas essa parte vai ser teletransportada, somente essa parte aqui, para esse ID. E ele vai receber todo o comportamento desse componente aqui. Aqui uma outra melhoria também, que são os componentes lazy. E como o nome já diz, né, é um componente preguiçoso. O que isso quer dizer? Ele só vai ser carregado na hora que ele aparecer na tela. Então é muito legal para componentes que demoram para carregar, componentes que fazem uma busca mais pesada, uma requisição mais pesada. E você quer que ele só comece esse trabalho pesado quando for necessário e não quando carrega a página. Então, somente colocar aqui o lazy, ele já vai ter esse comportamento de carregar somente no momento que aparecer na tela. Você não precisa se preocupar. E aqui ele até mostra que você pode colocar um placeholder, como por exemplo um spinner, para mostrar que ele está carregando enquanto ele faz toda a requisição. E agora uma outra diretiva que é bem interessante, que é o persist, que ele vai incluir, né, em combinação com, por exemplo, o navigate. Você vai poder ter partes do seu aplicativo que persistem na tela. Então, um exemplo que ele até deu lá no Laracon é de um site de podcast, onde você dá play num podcast, ele vai abrir ali um componente que persiste, que é o tocador desse podcast, ele fica ali sempre rodando. Enquanto você navega pelo site, esse tocador ele persiste na tela. Então, ele mantém o state enquanto você navega pelas telas. Por que isso é legal? Porque você pode viajar nas suas ideias e manter um componente que precise ficar ali mostrando na tela sempre, sem perder os states dele. Isso aqui é bem legal, ajuda bastante, beleza? E assim encerramos mais um vídeo com as novidades do Livewire 3. Essa nova versão promete trazer recursos incríveis que facilitarão ainda mais os nossos desenvolvimentos e aplicações web com o Laravel. Não se esqueça de marcar a data de lançamento, 20 de julho, no seu calendário. E se você quiser se aprofundar no Livewire e no Laravel, não deixe de conferir o nosso curso, que eu já falei anteriormente. Muito obrigado por assistir. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos desenvolvedores, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. E até a próxima. Valeu!